A empatia é tentar entender os outros, ter a capacidade de ver e compreender a realidade através dos olhos dos outros. A palavra empatia tem sua origem na palavra grega empatheia, pelo inglês empathy, e se refere a uma aptidão para se identificar com os outros, colocando-se no lugar da outra pessoa, compreendendo seus sentimentos e modo de ser. Na psicanálise, por exemplo, a empatia significa a capacidade de um terapeuta de se identificar com o seu paciente, havendo uma conexão afetiva e intuitiva. O trabalho teve como proposta investigar e analisar a presença da empatia no âmbito de trabalho jurídico entre cliente e advogado. O objetivo do trabalho foi feito por meio da minuciosa análise dos dados recolhidos em campo, chegando a uma conclusão e comparando as opiniões positivas e negativas de se ter empatia no trabalho e no âmbito jurídico. A pesquisa se dará através de escritórios de advocacia, onde cada componente do grupo recolherá dados sobre o problema para que depois seja analisado coletivamente. Em seguida, ia até uma secretaria de previdência no Ministério da Fazenda para analisar a lei de loas. Agora falarei o depoimento do defensor Edson Marques quanto à empatia com o cliente em caso previdenciário. O defensor Edson Marques defende que, quando verificada alguma situação de empatia com o cliente em um caso previdenciário, ele pode se pautar de duas formas. A primeira é de se desconsiderar essa empatia para não prejudicar a análise objetiva do caso, procurando usar isso como objetivo de impulsão a fazer melhor seu procedimento, de forma que ele tente eliminar isso para não levar para o campo subjetivo, buscando formas de ajudar seu assistido. A segunda em que o advogado possa se pautar é no campo subjetivo e entender que a atuação dele pode estar sendo prejudicada por estar se colocando demais na posição do outro e não estar conseguindo dissociar a questão do outro e da própria questão da sua atividade. Nesse caso, ele deve afastar-se do processo, pedindo para que outro advogado atue em seu nome, porque não tem a devida neutralidade em relação ao aspecto puramente objetivo, e sendo levado pelo aspecto subjetivo. Ele afirma que no seu trabalho tem muitos casos de empatia, lidar com o sofrimento alheio das pessoas, dificuldades, e acaba que, de certa forma, concorrendo atrás da situação dela, com mais preocupação por se colocar na condição do outro para entender que ele está sofrendo e aqui ali ele precisa muito. E quando se coloca na condição dele, você faz mais por ele do que se faz normalmente. Por exemplo, despachar ou fazer um pedido de antecipação de tutela de forma urgentemente ou até mesmo uma medida cautelar. Afirma que na defensoria não ocorre o caso de algum defensor pedir a um advogado que atue em seu lugar, pois lá não visa o lucro, e sempre os casos de empatia são num sentido paternalista, cuidado do assistido. Diante de toda a pesquisa, o trabalho é concluído. Pela análise cautelosa da aplicação da empatia, no âmbito que foi proposto, foram entrevistados vários advogados. No vídeo foi citado apenas um, que foi o defensor. Ressalta-se entre eles 4 advogados supracitados por escrito. Através da análise minuciosa, conclui-se que a maioria dos advogados em seus respectivos âmbitos não concordam com uma fonte de aplicação da empatia. Aborda ela de forma temperada, para que não impossibilite ou deixe seus trabalhos suscetíveis a qualquer erro, pois é notável que a aplicação da empatia cria uma grande proximidade entre o advogado e cliente, fazendo com que as atitudes profissionais dos advogados fiquem tendenciosas. Então, conclui-se que no âmbito trabalhista, administrativo e penal, que foram as fontes das pesquisas, não se tem uma efetiva presença da empatia em sua forma total. Entretanto, nos âmbitos que tratam da previdência, loas, pequenas causas, estatuto da criança e do adolescente, estatuto do idoso
e o status da pessoa com deficiência, há uma maior presença efetiva da empatia.